Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Qual o significado que você atribui à escravidão negra no Brasil durante 4 séculos? Você já pensou que as suas emoções, as suas memórias podem ajudar a ciência a reconstruir o nosso passado? Começa agora o programa Nota Prévia, apresentando projetos de pesquisa que trazem soluções científicas para os problemas do cotidiano. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Hebe Maria da Costa Matos Gomes de Castro, professora titular da Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense. Ela conversará conosco sobre o projeto de pesquisa Marcas da Escravidão, Memória do Cativeiro e Música Negra em Comunidades Rurais do Rio de Janeiro. Professora Hebe, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite. O Rio de Janeiro já foi conhecido por belezas naturais, mas também por uma grande população africana especializada, graças principalmente ao testemunho de viajantes do início do século XIX. Professora Hebe, na qualidade de estudiosa da escravidão negra no Brasil, eu gostaria que a senhora começasse informando para nós as principais realizações e competências desse grupo de pesquisa que a senhora coordena e que tanta força e que tanto material tem produzido sobre esse tema. Bom, contar um pouquinho a história da minha trajetória, né, no tema da escravidão até chegar ao grupo atual, né, que é um grupo do Laboratório de História Oral e Imagem da UF. Então, História Oral trabalha basicamente com depoimentos orais, com memórias, né, e em associação com o Núcleo de Pesquisa em História Cultural da UF. Né? Depois de mim, você vai entrevistar a minha colega, a professora Marta Abreu. Nós temos trabalhado juntas nesse projeto atual, Marcas da Escravidão. Né? No meu caso, o título é Marcas da Escravidão, Memória do Cativeiro e Música Negra no Rio de Janeiro. Mas a minha trajetória com a história da escravidão em si é mais antiga que o projeto e mesmo que a minha atuação no Laboratório de História Oral, porque a história da escravidão passa, né, não apenas pela memória, no sentido da lembrança dos descendentes de uma última geração de escravos do Rio de Janeiro, mas por uma série de registros de fontes de épocas, não só narrativas de viajantes, mas inventários onde o nome dos cativos, dos escravos eram arrolados, processos criminais onde essas pessoas apareciam como testemunhas, ou como réus, ou como vítimas, literatura de época, uma série de registros de nascimento, óbito, nas paróquias, onde é possível saber os africanos, os recém-chegados, os nomes de origem, de onde eles vinham. Bom, eu trabalho há muito tempo, então, com o tema da escravidão, com fontes do período, né, em geral do século XIX. E por 2 vezes eu concluí tanto meu mestrado quanto o doutorado, trabalhando, como eu estava pensando, o final da escravidão, as últimas décadas da escravidão, trabalhando com pessoas idosas, né, camponeses negros, que se identificavam, não, eu sou neto ou filho, né, em alguns casos. Meu pai foi escravo, meu avô foi escravo, e contava a história da sua infância. Esse depoimento funcionava no final do texto como um texto de conclusão, dialogando com a pesquisa que eu tinha feito nos arquivos. Né? A partir daí, já mais desde 94, eu tive a ideia, junto com alguns outros colegas, a professora Ana Lugão Rios, que é da UFRJ, o Robson Martins, que é doutorando da Unicamp, que começamos a trabalhar com projetos de
coletar a memória desse campesinato negro que tinha uma memória familiar, né, do processo de abolição, né, e das primeiras décadas após a abolição. Foi assim que começou o projeto Memórias do Cativeiro, no Laboratório de História Oral e Imagem, né, a equipe original era eu, a Ana, que era então doutoranda na Universidade de Minneapolis, e o Robson, na Unicamp. E esse projeto foi crescendo, né, a Ana defendeu seu doutorado, publicamos um livro juntas, Memórias do Cativeiro. Nós temos um acervo com mais de... Agora com o filme, o acervo original tinha mais de 50 horas de gravação, com, em geral, entrevistas genealógicas, contando um pouco a memória, o que os avós e os pais contavam, né, do tempo do cativeiro e a experiência dessas pessoas ao longo do século XX. E como é que era recuperar nessas pessoas, nesses negros que nasceram em famílias escravizadas, mas eram livres por conta da lei do ventre livre? Mas que memória, como é que era... o que isso suscitava nessas pessoas? Você chegou a... O que mais me surpreendeu, né, e é o tema da reflexão, né, principalmente da minha reflexão no livro Memórias do Cativeiro, foi descobrir que essas famílias, elas tinham assim, algumas narrativas, famílias que nunca se conheceram, que nunca se viram em regiões muito diferentes, né, tinham algumas narrativas muito semelhantes, né, havia algumas coincidências narrativas sobre o significado da escravidão, por exemplo, sobre uma memória, você citou aí a lei do ventre livre, é algo que é surpreendente, a ideia, né, do já nasceu o ventre livre, foi antes do ventre livre, foi depois do ventre livre, aparece, né, na memória familiar, e uma série de narrativas, né, padrões narrativos semelhantes sobre os significados da escravidão, sobre a diferenciação da família dentro da experiência do cativeiro, um certo que a gente chamou de diálogo dos tempos, o tempo do cativeiro, o tempo da liberdade, quais são as continuidades, quais eram as descontinuidades. Uma memória que me parecia basicamente familiar, né? Alguma coisa, havia uma transmissão pública, né? A ideia da escola, da televisão, também impactava essas memórias, mas tinha um padrão de coincidência narrativa que vinha muito dessa cultura familiar e que era muito semelhante nessas famílias rurais, em geral eram comunidades negras rurais, e em regiões do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, em geral o que a gente chama de complexo cafeeiro, onde a lavoura de café que foi que recebeu não só apenas a última geração de escravos, mas eu diria a última geração de africanos chegada ao Brasil. Da África para o Brasil, porque havia a migração interna, o tráfico interno. Né? Mas foi a última né, grande leva de africanos veio para essa região do café e está na base dessa última geração de escravos. Que é bom, né, resgatar isso de que ainda vieram africanos para serem escravizados no Brasil para o café, porque dos trabalhos, numa questão na televisão que eu vi um tempo atrás sobre a cultura do café, ela era colocada no Brasil como se tivesse sido iniciada pelos imigrantes italianos e outros, né? Então, inclusive aproveito esse gancho até para perguntar para a doutora Hebe que pesquisas nessa natureza, na sua opinião, poderiam ajudar a resolver quais problemas do cotidiano, né? Como resgatar a memória da escravidão, como é que ela pode impactar hoje em problemas que a sociedade hoje está enfrentando, sociedade brasileira, com essa diversidade étnica e cultural, mas que, né, está passando por problemas dessa natureza de invisibilização, por exemplo. Eu acho que esse trabalho me trouxe muito em cheio para, não menos para o século XIX, mas para o século XX e para os significados dessa memória da escravidão para essas pessoas. Né? De um lado, uma invisibilização do próprio passado, né? Essa ideia, em geral, as novelas sobre o fim da escravidão no café, quando acaba já teve duas, os imigrantes, depois uma outra, mas é sempre assim, tem a Lei Áurea, os escravos saem por uma porta, os italianos entram pelas outras e seria uma substituição física absoluta. Né? Isso absolutamente não acontece na maioria das áreas cafeicultoras, né? A população negra permanece em grande parte até os anos 20, 30 e ela está se fazendo cada vez mais
visível no momento atual, principalmente na reemergência das comunidades de quilombo. Né? A maioria das comunidades de quilombo, a Constituição Brasileira de 1988 reconheceu direitos territoriais aos remanescentes de quilombo, e o que de fato está acontecendo que são com as comunidades negras rurais remanescentes de comunidades dos últimos libertos, né? Elas estão assumindo essa identidade quilombola, né? Entendida aí como resistência cultural, né? a todo esse processo, Sim, todo o a processo escravidão de opressão que vem da escravidão e da invisibilização a discriminação que se posterior. seguiu, né? Uma ressignificação da palavra quilombo, não é necessariamente uma comunidade de ex-escravos fugidos, mas são comunidades, em geral, de camponeses negros, com uma memória muito próxima à experiência dessa última geração de escravos. E essa emergência étnica das comunidades de quilombo foi a base. A gente fez o livro Memórias do Cativeiro e editou as entrevistas, tentando mostrar aquelas coincidências narrativas num filme. Foi um filme que trabalhou muito com depoimentos de fita cassete, porque os nossos depoimentos eram em cassete, e imagens de época e alguma coisa que a gente filmou, né, com a comunidade de quilombo de São José da Serra, que é um dos nossos entrevistados. Nós temos entrevistados nesse projeto no Rio, São Paulo, Minas, são várias pesquisas da Ana Rios, do Robson Martins, a gente centrou nessa comunidade que se afirma hoje como quilombola e faz... Então chegaremos nela, né? Vamos ver então as marcas que a escravidão deixou no Brasil e quando que a memória individual de negros e negras escravizados farão parte então dessa nossa consciência coletiva, mas respostas para essas questões só no próximo bloco. Continue conosco, Nota Prévia volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota Prévia antecipa as possíveis soluções. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É Nota Prévia. Bom, de volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense. Aqui você tem mais do que informação, aqui você tem conhecimento. E o tema de hoje do programa Nota Prévia é o projeto Marcas da Escravidão, Memória do Cativeiro e Música Negra no Rio de Janeiro. E a nossa convidada é a doutora Hebe Castro, professora titular da Universidade Federal Fluminense. Professora, nessa volta agora desse bloco, quais as marcas da escravidão? Nos seus estudos e nesse projeto, que evidências você consegue detectar ainda hoje, no caso, no estudo da música, como você identifica, digamos assim, memórias da escravidão ou marcas dessa escravidão no tema música? Bom, eu vou contar então como eu cheguei no tema música, né? Quando a gente fala em marcas da escravidão, na verdade é um projeto muito mais amplo, né, do que esse específico que está ligado à memória em música negra, que seria talvez o meu tema de reflexão mais amplo nos últimos anos, que é essa relação exatamente entre a memória da escravidão e a construção de identidade negra no Brasil, né, não só no século XX, porque você tem, né, no Brasil, desde o século XVII, a escravidão ela é marcadamente africana e, portanto, negra, porém você tem um processo de alforria, você tem uma população livre
afrodescendente desde o século XVII, né? E que constrói a sua identidade relacionando com essa memória da escravidão. E isso vai até o século XX, porque no século XXI, você pode chegar para o senhor Manuel Seabra, lá da comunidade de São José da Serra, que é filho, não é nem neto, né? No caso dele é o filho de um ex-escravo. Então, esses registros você deixou fixado nesse vídeo que está com você? o vídeo a gente trabalha exatamente com essa última geração, né? Vou mostrar o vídeo, Memórias do Cativeiro, que trabalha exatamente com a memória dos descendentes dessa última geração de libertos do café do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, Fluminense, né? Em especial, mas também São Paulo e Minas Gerais. Eu insisto muito nessa questão da última geração, para lembrar que esse processo que estava sempre chegando africanos, mas também havia um processo de euforia, de forma que você tem, desde muito cedo, né, uma população livre afrodescendente, né, nas mais diversas posições, apesar das restrições à mobilidade social, ainda assim ela acontecia, e ao mesmo tempo um renascer da experiência da escravidão, que foi até o final do século XIX, que faz com que no século XXI haja famílias, né, muito próximas, tanto dessa migração forçada da África, né, portanto de uma memória, né, da própria africanidade, quanto da memória da escravidão. O Memórias do Cativeiro trabalha exatamente, então, com essa memória familiar dos descendentes dessa última geração de africanos escravizados no Brasil. Ele trabalha com uma edição dessas coincidências narrativas que eu me referi, né, nos vários depoimentos, associada com imagens do século XIX, da região, e com uma filmagem que, de certa maneira, revisitava as coincidências narrativas a partir da memória dos depoentes da comunidade de São José da Serra. E como isso evoluiu para o estudo da música enquanto uma marca de memória e de lembrança da escravidão? A comunidade de São José da Serra, em especial, né, nessa construção da identidade negra, da identidade quilombola, fica em Valença, no Rio de Janeiro. Né? Ela hoje é o Quilombo, São José da Serra. Ela tem uma identidade que ela recupera o seu passado, né, uma memória da escravidão, mas recupera também para construir uma identidade negra, quilombola, onde a música, especialmente o jongo, tem um papel muito central. Né? E esse papel do jongo, que traz, né, toda uma bagagem de tradição, né, que reforça essa identidade negra e quilombola de São José da Serra, que tem se transformado, inclusive, num recurso para a própria sobrevivência da comunidade, né, as festas da comunidade no 13 de maio, em setembro, eles têm uma festa regular em setembro, atraem pessoas, turistas, acho que eu diria, do Brasil inteiro. Essa minha aproximação com o jongo me aproximou com a minha colega Marta Abreu, que trabalha com história da música popular e da música negra já há algum tempo, e nós começamos a refletir juntas, de um lado, né, do papel da música nessa construção política da identidade negra, nessa construção de memória, que era a minha reflexão, e pesquisar nas outras comunidades negras, não apenas em São José, a memória, né, e a prática atual do jongo e que outras manifestações, né, que outras práticas musicais essas comunidades traziam. Né? E assim começou o nosso projeto novo, que é um projeto muito conjunto. Né? Claro que há entradas diferentes, né? A minha entrada é mais nessa discussão de memória e construção, história da construção da identidade negra, mas nós começamos a trabalhar com várias comunidades negras do estado do Rio, principalmente, comunidades do litoral, né? E me chamava a atenção como surgiam comunidades quilombolas no litoral, que era exatamente a área onde chegava, né, as áreas de desembarque clandestino dessa última geração de africanos. Costa Sul, então? A Costa Sul, nós acabamos de falar aqui do quilombo da Marambaia. A Marambaia era um desses pontos de chegada. No Bracuí, outro. Em Paraty, no Caminho da Independência, outro. Né, em Búzios, na Rasa, outro. Então, um complexo muito ligado a essa chegada dessa última geração de africanos. Já clandestina, né? Já clandestinos, mas né, essas fazendas eram fazendas de alto nível de africanidade. E ali hoje há um campesinato negro quilombola,
com uma memória muito forte do jongo, mas também de outras práticas musicais. Nossa, né? uma riqueza. O calango, eu acho que vou deixar a Marta falar um pouquinho mais do calango para vocês, e também uma memória das folias de reis, Nossa. e a forma como isso tudo era associado pela tradição familiar dessas pessoas. A gente tem também comunidades no Vale do Paraíba, porque eles chegavam nesse litoral, mas basicamente foram trabalhar no café na região da Serra. Então, trabalhamos com a região de Valença, com Piraí, também com Duas Barras, né, mas na região oriental, do Vale Oriental Fluminense, com diversas comunidades, onde, novamente, a prática do jongo foi a nossa... e a memória do jongo, né, foi o nosso condutor, mas, mais uma vez, né, uma série de outras práticas de versos, de música, né, principalmente o calango e as folias negras, né, se apareceram com muita força. E começamos a trabalhar também, aliás, isso estava desde o início do projeto, com a migração, porque essas populações descendentes da última geração de africanos libertos, eles nos anos 30 e 40 tentam se esvaziar a produção do café e eles começam a descer para as cidades e para a Baixada Fluminense, em especial. Essa migração inicialmente ela é um pouco rural ainda, eles vão trabalhar na colheita de laranja, que é importante ali na região da Baixada Fluminense antes da grande urbanização. E de forma que nós trabalhamos com comunidades negras, principalmente da Baixada Fluminense, né, onde também a memória do jongo, a prática da folia de reis ainda está muito viva, e a forma como essas práticas musicais estão sendo recuperadas como núcleo de identidade, de construção política. A folia de reis, então, ela é ainda bem forte no fundo da Bahia, né? No entorno da Baía de Guanabara, ainda, apesar de toda a dificuldade de se manter, e às vezes até sumir um pouco a questão da religiosidade, da promessa, né, para os Santos Reis, mas ainda tem. É encantador. Nesse sentido, jongo, calango, folias de reis, além de ajudar na construção, resgate e construção da memória, você chegou a ver nesses seus estudos, eu coloco como preliminares porque estamos ainda discutindo o projeto, mas a transversalidade com as religiões, no caso tanto de matriz africana quanto de origem judaico-cristã, você já percebe alguma coisa nesse sentido? Também, acho que Marta pode falar bem mais disso para vocês, mas com certeza, né, é muito forte a presença na folia dos reis, evidentemente, né? Da Igreja Católica, a tradição católica, né, ela sai, no circuito natalino, natalino, sai no né? Natal, vai até Reis e São Sebastião, mas elas também, muitas delas são muito próximas da Umbanda, em especial, né? E aí varia, né? Essa aproximação com a Umbanda pode ser maior ou menor, dependendo da folia. Da mesma maneira, o jongo, ele na sua origem, né, ele tem uma dimensão de mistério extremamente grande e algumas características do jongo, né, elas acabam se repetindo na forma como que essas populações praticam tanto as folias quanto a música mais de baile, mais de lazer do calango. Então, ele também se aproxima de alguma... São José, por exemplo, pratica o jongo e tem um terreiro de Umbanda e uma igrejinha católica, tudo dentro da comunidade, né? Mas não são exatamente a mesma coisa. Sim, são interfaces, né, que estão nesse mesmo complexo cultural que se transforma no tempo, mas que tem uma origem muito forte na religiosidade da África Central, né, das populações do Congo e Angola, que, de certa maneira, formam a base dessa migração. Embora eu não seja uma pesquisadora na área, mas apenas pela convivência, eu diria que é uma fé profunda com diferentes faces. É a mesma fé católica, ou umbandista, ou de qualquer coisa, mas convivendo na mesma pessoa com a mesma profundidade. Em alguns momentos é muito interessante essas observações. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de que você falasse um pouco como esse projeto, de alguma forma, você vislumbra nele a possibilidade de manter também, quer dizer, revelar e também manter a herança cultural negra. Bom, o projeto ele visa, de um lado, ele teve o apoio, né, está tendo o apoio
do edital de patrimônio imaterial da Petrobras Cultural, né? Então ele tem como seu grande objetivo, eu não tinha falado nisso, e já está montado, montar um acervo, né, de memória das manifestações culturais negras e da história das comunidades que a praticam, né? Porque você sempre tem uma tradição já antiga, menor do que se gostaria, o que ficou preservado, mas de registrar a manifestação cultural, mas por vezes perdendo a história social de quem está fazendo aquela prática, por quê, em que contexto, né? Então o nosso acervo ele associa o registro da prática cultural, o jongo, da calango, da folia, e um pouco a história daqueles que praticam, origina, né? Como eles chegaram ali, quem são eles, a história familiar, a memória que eles têm de como é que era no passado, como é que é hoje. E a percepção de que a cultura está sempre se transformando, né? A tradição não é uma tradição parada, ela tem matrizes centro-africanas, ibéricas, católicas, mas também se mistura. A gente estava falando da religião, hoje em dia um fenômeno grande que atinge inclusive essas comunidades tradicionais é a conversão a religiões evangélicas. Isso vai ser tema de um programa especial. Então, há quilombos ligados à Assembleia de Deus, e isso foi um problema de como fazer essas práticas. Elas têm a memória do jongo e vão cantar um hino evangélico jongado, vai tirar um dos pastores entrevistados. Então, você tem uma cultura muito viva, né? E que o que a gente procura registrar é exatamente não só como ela está sendo praticada hoje, mas a memória, né, de como ela se transmitiu, se transformando, mas se conservando também em aspectos muito impressionantes. Muito obrigada, Hebe. Eu agradeço e tenho certeza que nós teremos outra oportunidade de apresentar mais dessa produção científica. Nós agora agradecemos, além da professora Hebe estar aqui conosco, mas agradecemos a sua atenção e nos despedimos lembrando a você que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Mas certamente com pensamento reflexivo, com arte, com conhecimento, a vida se tornou mais fácil fora do paraíso. E para completar o nosso programa com arte, nós temos no nosso cenário as pinturas da artista plástica Sônia Bamert, e teremos agora a nossa reflexão embalada pela arte e pela voz da cantora Cristina Couto, acompanhada pela pianista Ana Maria Brandão. Até o próximo programa. Muito obrigada. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos
resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia.